Irmãos, Deus tem ministrado algo no meu coração já tem alguns meses e eu queria compartilhar com os irmãos sobre algo específico. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 5, lá no versículo 7. Vai comigo, Hebreus capítulo 5, no versículo 7. Se você está próximo de alguém que está sem a palavra, compartilhe. Você está próximo de alguém que está mexendo no celular, dá uma cutucada e fala, se conecta no Wi-Fi do céu, amém? Não deixa o seu irmão perder a benção não, amém? Alguém que está cutucando o celular, deixa, exceto se for a Bíblia no celular, mas mesmo assim, deixa aí no modo avião, desliga aí, amém? É tão precioso, irmãos, quando Deus fala conosco na palavra, mas é tão grande desperdício, é quando Deus está falando conosco que nós não estamos sintonizados, amém? Fala assim, capítulo 5, no versículo 7, isso, fala assim, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amém? Com a sua Bíblia aberta, vamos orar. Deus, a tua palavra diz que o Senhor é santo. E a palavra nos orienta que nós também sejamos santos, assim como o Senhor é santo. Por isso, essa noite nos santifica pela tua palavra, nos santifica pela tua verdade. Gera em nós, Deus, através da tua glória, um espelho que possamos ver quem nós somos e possamos ser aperfeiçoados à medida do Senhor. Deus, nós não queremos viver uma vida religiosa aonde o orgulho, aonde a soberba, aonde, sabe, o comodismo nos toma, mas pelo contrário, queremos ser ativados pela palavra do Senhor, queremos ser transformados de glória em glória até ser dia perfeito, queremos ser, sabe, ter realmente a revelação do santo, o conhecimento do santo que muda nossas vidas e muda o destino de nós, Pai, no nome do Senhor Jesus, amém? Irmãos, Deus é santo. E Deus não negocia a sua santidade. Deus é um Deus santo e soberano, e a palavra de Deus não, em momento algum, pelo fato de Jesus ter vindo e manifestado amor, Deus em momento algum, Ele negocia a sua santidade. E nós precisamos entender que existe um nível de santidade que devemos viver no Senhor, de maneira muito mais profunda nesses últimos dias. Existe uma medida, sabe, a obra do Senhor, aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida e na sua vida, ela depende de pessoas santas que querem viver uma vida no monte do Senhor, amém? Uma vida no monte não nos fala simplesmente um monte natural, mas a vida no monte nos fala, sabe, de alguém que está disposto, sabe, a ser aperfeiçoado pelo Senhor. No Salmos 24, ele fala algo interessante, ele fala assim, quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem há de permanecer nesse lugar? E aí ele traz uma resposta, aquele que tem mãos limpas e aquele que tem um coração o quê? Puro. Essa obra se faz com gente que está no monte. Essa obra se faz com gente que tem coração puro. Essa obra se faz com gente que tem mãos limpas. Essa obra se faz com gente que busca todos os dias a santidade do Senhor para a sua vida. Sabe, existe em nós muito temor na condução dessa obra, de a gente gerar aqui atividade, gerar cultos, gerar reuniões, crescer, ter grupos familiares, expandir, mas não ter um entendimento de quão santo é aquilo que Deus tem para nós, o quão santo é esse lugar. Deus, quando se aparece para Moisés, Ele fala, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar que eu tenho para você é um lugar santo.
Moisés, tenha temor no seu coração, entenda esse lugar, irmãos. E aí, me entenda, no nome de Jesus, eu não estou falando desse altar, que a gente diz que é altar, eu não estou falando do fato de você estar aqui como, sabe, simplesmente congregando, eu estou falando da sua vida com Deus. Eu estou falando da segunda-feira, eu estou falando da terça. Está entendendo? Existe um lugar de santidade, existe um padrão bíblico de santidade, que é muito maior do que o nosso padrão moral, que por sinal está cada vez pior, né? Essa semana, que a gente viu nos noticiários aí, do deputado mais bem votado ali no Paraná, o que a gente vê, né, o certo se torna errado, e o errado se torna certo, e né, quem tem anos e anos de condenação estão sendo soltos, e que tem, né, quem preza uma vida pública, né, exemplar, tem sido caçado. O padrão do céu não tem nada a ver com esse padrão moral aqui da terra. O padrão da eternidade, o padrão pelo qual eu e você seremos julgados, não está ligado a um padrão, sabe, moral e mesquinho que temos, principalmente na nossa nação, corrompida. Existe um padrão de santidade, existe um padrão de vida, existe um padrão moral de Deus para mim e para você. E nós precisamos ser aperfeiçoados por esse padrão, amém? Vira para o irmão que está ao seu lado e fala assim, existe um nível de santidade para você. Esse texto que nós lemos me confronta muito, porque ele não está falando de alguém qualquer, ele está falando do próprio quê? Jesus. Ele fala que Jesus, ele teve que ser aperfeiçoado. Jesus, quando ele estava nessa terra, ele viveu um nível de aperfeiçoamento. Jesus, ele fala aqui de lágrimas, de clamor, de orações, de súplicas, sabe, de piedade, de obediência. Ele foi aperfeiçoado nessa terra. Ele está falando de alguém chamado Jesus, o Filho de Deus, veio nessa terra com a carne como a minha e como a sua. E ele teve que ser aperfeiçoado. A palavra de Deus fala que Jesus, ele crescia em graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Existe, sabe, uma medida. Deus falou comigo, começou a falar comigo nesse texto de maneira muito forte, lá no Marrocos, quando a gente foi, ali em fevereiro. A gente estava lá e é como se, sabe, a gente estava indo para salvar, e é como se Jesus estava me levando àquele lugar para me salvar, e começou a mostrar algumas coisas na minha vida, que aos meus olhos não eram impuras, e Jesus começou a me dar sonhos, e mostrando algumas impurezas na minha vida, e eu fiquei escandalizado comigo mesmo, e Jesus me trouxe, falando para mim, Gustavo, existe um lugar de aperfeiçoamento para a sua vida, sabe, diário, contínuo, um lugar onde existe uma santidade para você, que você precisa entender. Eu vim de volta no avião, né, e a gente pegou vários, né, a gente foi Marrocos, Lisboa, Angola, Brasil. Eu falei, pastor Vori, eu preciso sentar com o senhor aqui nesse voo longo, né, e a gente não está conseguindo, não consegue dormir. E eu comecei a confessar o que o Espírito Santo me mostrou de algumas coisas da minha vida que precisavam ser aperfeiçoadas. Eu estou aqui em cima como você, carecendo da misericórdia e da graça de Deus, e quero te declarar algo. Existem algumas áreas na sua vida que precisam ser aperfeiçoadas pela santidade de Deus. Existem algumas áreas da sua vida que precisam ser tocadas, sabe? Existem algumas áreas da sua vida que precisam, sabe, ser aprofundadas. Tem um texto, lá em 2 Crônicas 25, 2, abre aí para mim, Bruno. É tão interessante, lá fala sobre o rei Amazias, ele fala o seguinte, ó. Fez o rei Amazias o que era reto perante o Senhor, não porém com interesse de coração. Olha que forte isso, irmãos. Está falando que esse rei aqui fez o que era certo, fez o que era correto, mas o seu coração estava errado. O seu coração, aí NVI fala, ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. O seu coração havia deformidade, o seu coração existiam motivações erradas. Sabe, nós precisamos entender esse nível de santidade, aperfeiçoamento que Deus quer fazer nas nossas motivações. Muitas vezes, meu irmão, você é um excelente servo, mas muitas vezes as suas motivações são erradas. Muitas vezes você tem, sabe, uma disponibilidade a servir, só precisa aqui, sabe, cavar um buraco aqui do lado, aqui você ficar o dia inteiro cavando, você está junto. Mas muitas vezes as suas motivações precisam ser tocadas por essa graça, por esse amor, por esse evangelho. Muitas vezes os seus pensamentos precisam ser tocados.
Você tem uma conduta moral boa, mas os seus pensamentos são impuros. Sabe, existe um nível de santidade, existe uma camada de santidade, existe, sabe, um lugar de santidade maior para mim e para você. Essa obra se faz com gente do monte, gente que tem não somente as mãos limpas, mas gente que tem um coração puro. Me fala daquilo que eu manifesto e me fala daquilo que eu sou no meu interior. E muitas vezes a gente tem uma síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim e vou morrer assim, né? Esse aqui é meu jeito, eu já tenho tanto tempo de crente, eu já vou na igreja há tantos anos, eu já mudei tanto. Quando eu escuto isso, irmãos, eu falo, né? Você não tem noção quanto você precisa mudar. Porque a perspectiva bíblica, meus irmãos, não está ligada ao quanto, sabe, eu já fui mudado pelo Senhor, mas está ligada ao quanto eu preciso ser aperfeiçoado por essa palavra. Ao quando, sabe, essa corda está esticada. Irmãos, Deus comigo, Ele nunca deixou a corda frouxa. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Deus comigo sempre, sabe? Muitas vezes a gente recebe uma palavra, sabe, de amparo para a nossa alma, sabe, de aprovação muitas vezes, mas mesmo em palavras de aprovação daquilo que a gente tem feito, Deus comigo nunca deixou a corda frouxa, a corda sempre foi esticada. É sempre buscando o lugar, e eu não estou falando aqui, irmãos, de um lugar de condenação contínua, não, eu estou falando aqui de um lugar, sabe, de entender um lugar que eu tenho que estar em Deus, eu preciso buscar esse lugar em Deus. Isso nos fala de ser aperfeiçoado. Isso nos fala de ser tocado por essa palavra. Isso nos fala de ser mudado por essa palavra. Isso nos fala de ter uma consciência daquilo que é eterno. Que não está ligado a uma religião, que não está ligado a um dogma, não está ligado ao quanto você já mudou. Muitas vezes, né, a gente brinca, né, que alguns têm um testemunho mais forte que outros, né? Pastor Deus está no sertão, ele tem essa brincadeira, né? Ele fala que tem uns que os anjos nem bateu palma, né? Mas tem outros, né, que tem um testemunho mais forte, né? Aprontou demais. Irmão, indiferente se o testemunho é fraco ou forte, eu quero te falar algo, existe mais. Existe um lugar mais profundo, existe um monte mais alto, existe um nível de pureza maior para suas mãos. Existe um nível, sabe, de santidade do seu coração muito maior, existe uma medida maior para nós. Essa palavra aqui, irmãos, ela é um universo, essa palavra aqui, sabe, ela tem tantas coisas preciosas. Sabe, existe esse lugar, e eu quero te mostrar aqui com alguns exemplos, eu quero te mostrar aqui algumas questões, sabe? Essa palavra que nós lemos em Hebreus, de ser aperfeiçoado, eu peguei a original dela, nos fala de se tornar perfeito, nos fala de completar, nos fala de ser aperfeiçoado, de acrescentar o que está faltando, a fim de se tornar completo. Essa palavra aperfeiçoado nos fala de levar a um fim comum, a um propósito específico. Sabe, está ligado a ser completo no Senhor, está ligado a ser perfeito no Senhor. E aqui eu quero trazer um entendimento bem bíblico para que você possa entender algumas diferenças que há, sabe, entre os mortais dessa terra. O primeiro entendimento, eu quero que você entenda acerca do pecado. A Bíblia fala que todos nós somos pecadores, sim ou não? E todos nós somos pecadores, e a Bíblia fala lá em capítulo 1 da Epístola de João, de 1 João, fala que aquele que se diz ter pecado, esse já mentiu. Então, o primeiro entendimento que nós temos que ter é que pecado, de fato, por maior tempo que você tem, por maior o nível de aperfeiçoamento que há na minha vida e na sua vida, pecado é algo intrínseco que mesmo, muitas vezes, crescendo em Deus, por algum motivo ou por alguma circunstância, somos tendenciosos a esse pecado. Então, existe um nível, sabe, de pecadores, mas aqui eu quero que você entenda, existem níveis de pecado e de iniquidade, né? O primeiro nível é quando você entrega a sua vida a Cristo. A palavra de Deus fala que quando eu entrego a minha vida a Cristo, né, eu devo nascer de novo, amém? Eu devo mudar, ao entregar a minha vida a Deus, sabe, existe uma natureza nova que passa a habitar dentro de mim. Existe um Espírito, que a Bíblia fala que esse Espírito, ele nos convence do nosso pecado. E a partir desse entendimento de salvação, eu começo a ser transformado por um Deus que habita dentro de mim. Amém? Quantos estão me entendendo? Amém? Então,
Não é aquela conversa de bêbado, de boteco, né? Não, está todo mundo pecado, então se um peca 10 pecados, não, todo mundo já é pecado. Não, irmãos, existem lugares, existem, sabe, camadas, aonde a partir do momento que Deus habita dentro de você, a Bíblia fala que você nasce de novo, o seu espírito se torna novo, você tem a salvação no seu espírito. E a partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, crendo que Jesus é o seu único e suficiente Senhor e Salvador, existe um processo de Deus que começa na sua vida, chamado conversão. Repete-me, fala conversão. A conversão não é uma mágica que Deus faz. Entreguei a minha vida a Cristo, né, o anjo Gabriel vem com a varinha de condão e toca na minha cabeça e eu me torno perfeito. Não. A conversão nos fala de um processo. E essa conversão, ela vai acontecer na minha vida e na sua vida, até nós sairmos dessa terra, ou até, sabe, Jesus voltar. Por quê? Porque por mais que existe uma conversão, uma salvação no meu espírito, que era morto e agora passa a viver, existe uma carne, existe um corpo, existe uma natureza que deseja o pecado. E essa natureza que deseja o pecado, ela precisa ser convertida, amém? Ela precisa ser convertida até que Jesus volte, ou até que nós saímos dessa terra. A Bíblia fala que lá no céu, nós vamos ter um corpo 0 quilômetro, amém? Nós vamos ter um corpo glorificado, nós vamos ter, sabe, uma natureza nova. Né? E lá no céu, é interessante, lá, não precisa abrir o 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 9, fala algo interessante, fala assim, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será o quê? Aniquilado. Aí ele fala no versículo 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Porque agora vemos como espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então, irmãos, lá na glória, somente em Deus nós seremos perfeitos, nós não conhecemos, sabe, vamos estar com Ele face a face, existe esse lugar. Irmãos, mas daqui até lá, do momento que você é salvo em Cristo Jesus, entrega a sua vida a Cristo, e até chegar na eternidade, existem alguns estágios, amém? E eu quero trazer de maneira bem clara, que basicamente eu entendo biblicamente 2 estágios. O primeiro estágio nos fala de alguém que é convertido ao Senhor. Pastor, o que vem a ser alguém que é convertido ao Senhor? É alguém que entregou a sua vida a Cristo, e essa pessoa a partir de agora não vive mais na prática do pecado. Okay? O pecado não é mais premeditado. O pecado não é mais articulado. Os seus pecados de estimação foram aniquilados. Ele entendeu que a mentira é pecado e ele se posicionou e não mente mais. Ele entende que o alcoolismo é um pecado e ele se posiciona, sabe, e não vive mais dependendo do álcool. Ele entende, sabe, que o roubo é um pecado e ele agora, a partir de agora, ele dizima. Ele entende que quando ele não dizima, ele está roubando diante de Deus. Então, a sua vida, a partir do momento que ele entende o que é a palavra, ele é tocado e ele é convertido. Se você quiser entender um pouco mais, vai lá em 1 João 3. Abre para mim, Bruno. 1 João, no capítulo 3, fala um pouquinho disso. Olha que interessante. Existe um lugar de conversão, existe um lugar que precisamos converter. Tem muita gente, irmãos, infelizmente, que vem na igreja, entrega a sua vida a Cristo, mas não é convertido. E a conversão, quero te falar, é uma das coisas mais rápidas que acontece no Evangelho. A conversão, se você realmente pular de cabeça naquilo que Deus tem, sabe, isso é um processo muito rápido diante de Deus. É um processo da luz e permitir que essa luz mude a sua vida. Olha o que fala em 1 João 3,6, eu quero ler até o versículo 10, fala assim, todo aquele que permanece nele não vive o quê? Pecando. Quem permanece nele não vive o quê? Pecando. Aquele que vive pecando não viu e nem conheceu. Versículo 7, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, assim como também ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou os filhos de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus.
Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Olha aqui para mim. Essa conversão que João está dizendo é alguém que se encontrou com a verdade, se entregou a sua vida a Cristo e permitiu, através dessa verdade, ser mudada. E agora o pecado da vida dele não é mais algo premeditado. Ele pode ser um acidente, mas não é algo premeditado. Ele é confrontado com essa palavra, acerca daquilo que é errado, e ele se posiciona nessa palavra, e ele vive esse processo de conversão, onde as coisas do mundo já não servem mais para ele, aonde o pecado já não é mais uma opção para ele. Está entendendo? Quantos estão me entendendo? Um lugar de conversão. Irmãos, infelizmente, quantas pessoas que vêm a cultos, que visitam, que vão a igrejas, e não são convertidas. Não permitem que o seu estilo de vida seja mudado e moldado por essa palavra. Aonde tudo é normal, aonde, aonde a minha vida, eu vivo para mim mesmo, e o evangelho somente é para ter um desencargo de confiança. E João aqui, ele bate pesado, ele fala que nisso são manifestos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Ele de maneira clara, ele deixa aqui, falando que alguém que entende essa verdade e continua na prática do pecado, ele diz que é filho do diabo. Está aqui, está escrito, é a palavra do Senhor, não sou eu. Então existe um lugar de conversão, amém? De pessoas convertidas, de pessoas que entenderam que a sua vida foi tocada por Deus e ele, não vive mais, com pecados de estimação, não vive mais com pecados premeditados, ele conhece a verdade, ele luta contra o pecado e ele vence o pecado. Por um momento ou outro, ele pode escorregar, mas ele levanta rápido. Ele tem um arrependimento rápido. Uma das características de alguém convertido, mesmo que ele escorrega na casca de banana, ele levanta rápido, ele se posiciona, ele confessa, ele tem, prazer em abrir a sua vida para os outros, Ele não vive uma casca, ele não vive uma religiosidade. Mas a Bíblia nos fala também, até chegar, nesse lugar, na eternidade, além do convertido, a Bíblia também nos fala, e eu quero categorizar aqui como 2 momentos. Lá em Efésios, no capítulo 4, a Bíblia nos fala de, quando o apóstolo Paulo está ensinando acerca dos 5 ministérios, ele fala assim, até que todos cheguemos à unidade da fé, lá no versículo 13, no pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varolinidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, e levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Irmãos, o apóstolo Paulo está falando aqui não simplesmente de pessoas convertidas, mas ele está trazendo agora de pessoas que alcançaram um lugar, que ele diz aqui, a estatura da plenitude de Cristo. Ele fala da perfeita varonilidade, ele fala de pessoas que chegaram à unidade da fé, ao pleno conhecimento de Deus. Esse lugar, irmãos, nos fala de pessoas que não somente foram convertidas, mas permitiram com que a sua alma entrasse em um lugar, de perfeição diante do Senhor. Ah, pastor, essas pessoas não erram, não pecam? Não, que se eu falasse que ela não peca, eu estou indo contra aquilo que João fala ali, que não vive pecando. Não, mas essas pessoas chegaram a um lugar onde a sua alma foi totalmente convertida ao Senhor. Pastor, o que vem a ser essa alma? Essa alma nos fala dos seus pensamentos. O apóstolo Paulo fala que essa pessoa nós temos o direito de ter a mente de Cristo. Os seus pensamentos, eles foram convertidos. Não há mais sofismas, não há mais fortalezas das trevas. É um lugar onde a mente é uma mente que pensa como Deus pensa. Um lugar onde a mente é uma mente ativa, não permite, não é uma mente passiva que aceita qualquer coisa. Um lugar onde as suas emoções, elas foram tratadas e trabalhadas. Aonde, aquilo que muitas vezes fez na infância, aonde situações mal resolvidas de falta de perdão, elas foram resolvidas. Cristo entrou e organizou. Aonde você libera perdão para quem precisa liberar. Aonde você, existe um lugar de cura em Deus das suas emoções, e as suas emoções agora são curadas no Senhor. Está entendendo? Eu lembro direitinho, eu participei quando houve o movimento do G12, na década ali do anos 2000, eu lembro direitinho que eu participei de um dos primeiros encontros que aconteceu ali, na igreja que eu frequentava, e várias igrejas, pastores, obreiros da Assembleia de Deus estiveram naquele primeiro encontro. Irmãos, e foi uma revolução para a época. Quem vivenciou esse tempo entende o que eu estou falando. Por quê? Porque eram homens e mulheres
que viviam uma religião, serviam a Deus, sabe, tinham uma boa intenção em Deus, mas não tinham algumas áreas da sua vida, sabe, esclarecidas, tocadas, sabe, nessa palavra. Homens que eram pastores, sabe, de grandes igrejas, mas tinha problema lá, sabe, mal resolvido com a sua mãe e com o seu pai, que não liberaram perdão, que não tiveram as suas emoções, sabe, tocadas, e hoje, muitas vezes estavam com problemas nos casamentos, por falta de uma cura que não aconteceu lá atrás, está entendendo? Então existe sim, nessa perfeita varonilidade, um lugar onde as suas emoções elas são tocadas. De fato e verdade, você é alguém aonde a cruz de Cristo, aonde, sabe, ela domina sobre a sua vida. Quando Moisés, ele atravessa ali, né, o povo de Deus no Mar Vermelho, a palavra de Deus fala que eles chegaram a um lugar onde as águas eram amargas. Eles chamaram aquele lugar de águas de Mara. Está lá no livro de Êxodo, depois você procura lá que está lá. E a palavra de Deus fala que Deus dá uma direção, corta uma árvore. E essa árvore, ao tombar nessas águas que eram amargas, a partir do momento se tornam a ser doce. Pessoas muitas vezes que têm a sua vida amarga. Pessoas muitas vezes que têm, sabe, uma amargura no tratar. Pessoas que foram feridas, elas começam a ferir por causa daquela ferida que ele não está resolvido. Pessoas muitas vezes, sabe, que difamam porque ela foi difamada. Pessoas muitas vezes que foram oprimidas e por isso oprimem outras pessoas. E o terceiro, irmãos, nesse lugar de entendimento de perfeita varonilidade, nos fala da nossa vontade. Aí para mim é o nível, sabe, mais profundo daquilo que Deus quer entrar na nossa alma. Por que na vontade? Porque a partir do momento que você entende esse lugar em Deus, você já não tem mais vontade. Você entende o que é a cruz. E a Bíblia fala que a cruz, quando nós entendemos a cruz, aquele que quiser vir após mim, que negue-se a si mesmo e tome a cruz. Ele fala que quem quer ganhar esse mundo, esse já perdeu, mas quem quer perder por amor a Ele, esse já ganhou. Está entendendo? Um lugar onde, sabe, a minha decisão, o que eu quero para a minha vida, onde eu quero morar, onde eu quero trabalhar, sabe o que eu quero fazer no domingo à tarde, sabe o que eu quero fazer, já não está ligado àquilo que eu quero mais. Onde Cristo, sabe, habita em mim, o que o apóstolo Paulo diz, né? Para mim a morte é lucro, porque Cristo já habita em mim. Já não sou mais eu quem vivo, mas é Ele que vive através de mim. Quantos estão entendendo? Esse lugar de perfeita varonilidade nos fala desse lugar onde a minha alma ela entra num lugar de resolução com o Senhor, onde a cruz de Cristo domina tanto a minha mente como, sabe, as minhas emoções e como a minha vontade. Já não sou eu mais que, sabe, lidero a minha vida. Já não sou eu mais que acho ou deixo de achar o que Deus quer fazer, o que eu quero fazer. Pelo contrário, eu submeto a minha vida totalmente à luz de Deus, à vontade de Deus, e falo, Deus, conduz a minha vida. Esse lugar de aperfeiçoamento, irmãos, ele nos leva a esse lugar. Ah, pastor, chegou nesse lugar, os problemas acabaram. Não, existe lugar de permanecer nesse lugar, que a todo momento Satanás quer tirar a gente desse lugar. E existe lugar, sabe, de ser aperfeiçoado até na glória. Tivemos essa semana a morte, né, do Timothy Keller, né, um grande escritor, um homem de Deus. Eu estava estudando a história dele hoje à tarde, irmãos, né, com grande testemunho desses homens. Mas homens que, com certeza, até o último segundo da vida foram aperfeiçoados pelo Senhor. Eu tive um prazer de, por 3 vezes, ver o Russell Shedd, né, para mim um dos maiores teólogos que essa nação teve, pregar, irmãos. Irmãos, toda vez que eu via aquele homem pregar, eu falava, eu preciso ser crente. Ele sempre começava pedindo desculpa. Ele falava assim, ó, irmãos, eu estou aqui pedindo desculpa se eu falar algo que os irmãos não concordam, me perdoa. Eu estou aprendendo também. Eu falei, se esse homem está aprendendo... E ele sempre terminava as suas pregações mostrando alguma coisa na vida dele, que ele estava sendo aperfeiçoado por essa palavra. Eu falava, uau, um homem desse, um homem com tamanha revelação, conhecimento, falando isso, o que seria de mim? Quantos estão me entendendo? É um lugar, irmãos, sabe, aonde nós permitimos ser trabalhados por essa palavra. Um lugar aonde, sabe, existe um nível de graça, de santidade, de fluidez sobre nós. Um nível de salvação da nossa alma. Abre para mim, Bruno, 1 Pedro 5,10, não precisa abrir. Fala assim, 1 Pedro 5,10. O pastor Geraldo comentou esse texto aqui ontem, na sexta-feira, antes de ontem. Ele fala o seguinte, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortalecer e fundamentar. Amém? Repete-me, fala, aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Existe um processo de Deus nas nossas vidas.
Nós temos que deixar ele fazer esse processo. Agora eu queria que você abrisse comigo. Vai em Filipenses, eu quero ler 2 textos, para que você entenda o que é o aperfeiçoamento. E aqui eu quero trazer de maneira clara aquilo que o apóstolo Paulo diz. Filipenses, lá no capítulo 2. Filipenses, no capítulo 2, lá no versículo 12. Aleluia. Do 12 e o 13. Olha que interessante. Agora aqui é o apóstolo Paulo dizendo, presta atenção. Fala assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Repete-me, fala: desenvolvei a nossa salvação. Amém? Ele está falando para que haja um desenvolvimento dessa salvação dentro de você, para que o processo da cruz seja desenvolvido. E olha que interessante que ele fala no versículo 13: porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Irmãos, e aí aqui, mostra para mim e para você, que por mais que sejamos aperfeiçoados nele, não cabe glória para a gente. Não cabe justiça própria, não cabe, sabe, eu falar assim: nossa, agora eu sou o bonzinho de Deus. Por quê? Porque a Bíblia está falando, nós vamos ver uns outros textos, fala que é Ele, é o próprio Jesus, que gera em mim e em você um desejo de santidade. Amém? Então só do desejo, você querer coisa boa, não vem de você, vem de Deus. Ele estabelece em nós, Ele gera em nós um desejo por querer ser transformado, por desenvolver a salvação. Ele gera em nós um desejo. Mas olha que interessante, Ele não somente é poderoso, Ele não somente efetua em nós o querer, mas também o que? O executar. Olha que bênção. Ele gera em nós um desejo pela santidade, mas Ele também, em nós, Ele gera um processo onde nós conseguimos ser santificados. Está entendendo? É aquele que tinha a língua impura, e ele gera um desejo, o Espírito Santo mostra, falando: a sua língua é impura, e ele não somente gera esse entendimento de arrependimento, mas ele também gera, sabe, ele nos ajuda a ser santificado na nossa língua. Está entendendo? Isso que ele está falando de desenvolver a salvação. É permitir com que ele toque o seu querer, mas também toque o seu realizar. Eu quero outro texto, você vai comigo agora, lá no capítulo 3, aqui de Filipenses, lá no versículo 12. Presta atenção, eu estou falando aqui de nada mais, nada menos de quem? O apóstolo Paulo. Presta atenção no que ele diz aqui no versículo 12, capítulo 3, versículo 12, fala assim: não que eu já tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que estão diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, que se porventura pensais de outro modo, também isso Deus os esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já, o quê? Alcançamos. Olha que interessante, irmãos. Ele está falando o seguinte, que a gente tem que ter esse mesmo entendimento, de que nós não alcançamos a perfeição de Deus. É um sentimento de, em todo o tempo, o que eu falei no começo, a corda está esticada. E em todo o tempo eu entendi que Deus tem mais, existe um lugar. Não está ligado, irmãos, à salvação, amém? Não está ligado a ser condenado. Não está ligado a se acordar e falar: hoje eu vou para o inferno. Não está ligado a isso. Existe uma alegria da salvação. Existe uma paz de Deus acerca disso. Mas está ligado a um lugar de ser aperfeiçoado no Senhor, onde a corda está esticada. Não alcancei esse lugar, mas à medida que eu tenho conhecimento de Deus, eu vou alcançar, eu vou buscar. Mediante aquilo que eu conheço de Deus, eu vou, sabe, retribuir a Ele, eu vou ser aperfeiçoado para Ele. E Ele fala: uma coisa eu faço. Eu não cheguei nesse lugar, mas uma coisa eu faço. Eu miro, eu ponho Ele como alvo, objetivo, esqueço das coisas que para trás ficam, meu irmão, e eu corro para esse lugar. Está entendendo? Ele está falando: uma coisa eu faço. Existe uma posição em mim de prosseguir para esse alvo. Existe uma convicção no meu interior de que, sabe, eu vou chegar nesse lugar. Existe uma convicção no meu interior que eu vou chegar diante de Deus e Deus vai abrir um sorriso e fala: servo bom e fiel, foste fiel no pouco e no muito te darei. Está entendendo? Irmãos, não sei você, mas a maior expectativa de vida minha, não sei você, além daquilo que rege a minha casa, que a gente
tenho como zelo, entendimento acerca dos meus filhos, mas a meu maior anseio e desespero é chegar diante do Senhor. E diante do Senhor e encontrar Ele com um sorriso sobre a minha vida. E Ele virar para mim e falar: você foi um servo bom e fiel, enquanto você esteve na terra. Você foi fiel naquilo que eu te confiei. Está entendendo? É chegar nesse lugar onde Deus olhar para você e falar assim: aquilo que foi demandado para você fazer, você fez com fidelidade. Você viveu na minha perfeita vontade. Sabe, você executou aquilo que tinha que ser executado. Você foi santificado naquilo que eu coloquei para você ser santificado. Está entendendo? Essa deveria ser também a sua maior convicção. E o apóstolo Paulo está falando isso. Eu não sei se eu alcancei, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço daquilo que fica para trás e eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação, para esse lugar que eu não alcancei. Eu esqueço do que está para trás, eu corro, eu não rastejo, mas eu corro para esse lugar. Está entendendo? Muitas vezes, irmãos, nós corremos para tantas coisas nessa terra. Nós corremos, sabe, fazemos tantas loucuras por causa do recurso, por causa da fama, por causa, sabe, de coisas tão fúteis e passageiras. Mas nós esquecemos de correr pelaquilo que é eterno. Nós não temos o mesmo desespero, sabe, acerca da oração, acerca da palavra, acerca do que Deus tem para a gente, sabe, acerca daquilo que é eterno. Se comparar a nossa ênfase, a nossa entrega para as coisas dessa terra e comparar daquilo que é de eterno, irmãos, muitas vezes nós vamos nos decepcionar com a vida que nós temos levado diante de Deus. Quantos estamos entendendo aqui? O apóstolo Paulo está falando: eu não sei se eu cheguei, mas uma coisa eu faço. Eu vou dar chute, eu vou dar murro, de alguma maneira eu vou chegar nesse lugar. Pode ser que rasteira me deem, pode ser que, não sabe? Mas eu quero chegar no último dia da minha vida e dizer como o apóstolo Paulo disse, eu guardei a minha fé, eu concluí a minha carreira, está entendendo? Chegar naquele último dia e falar assim: o que foi demandado para mim fazer, eu fiz com intensidade, sabe, com desespero. Eu gosto muito do Roger, está lá em Viseu, inclusive está com o Voneir ali no Marrocos. O Roger, irmãos, ele usa muito, ele prega muito sobre isso, mas ele vive muito. Ele usa muito a expressão de ser violento nas coisas de Deus. E ele não somente prega muito isso, mas ele vive muito isso. Ele é muito, sabe, radical, ele é muito, sabe, ele leva as coisas com Deus com muita radicalidade, sabe, com muita ênfase, com muita profundidade, porque ele entende o que é eterno. Pessoas que foram conquistadas pelo verdadeiro amor de Cristo, irmãos, eles não levam a vida com Deus de qualquer maneira. Ele é radical, ele é desesperado, ele é esfomeado, sabe? Aquilo que é eterno. Quantos estão entendendo? Amém? Vamos caminhar. Então, esse lugar, irmãos, de aperfeiçoamento, é um lugar onde nós, em todo o tempo, nós buscamos alcançar. Sabe, é um lugar de ter revelação, e essa revelação gera transformação. Sabe, o apóstolo Paulo está falando aqui no final, ele fala: andemos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, se hoje eu tenho revelação disso, eu sou intenso nisso. Se Jesus me mostrou essa deficiência na minha vida, eu sou intenso para mudar isso, sabe? E eu quero deixar bem claro, irmãos, de maneira bem clara, esse lugar, irmãos, não tem nada a ver com essa doutrina desse mundo de coach, de melhoramento da alma, não tem nada a ver com melhorar a sua vida, ou ser alguém melhor por si mesmo, não tem nada a ver com isso. Por que não tem nada a ver? Porque não é um processo de fora para dentro. Não é um processo de ser uma pessoa com boas obras, aonde de fora para dentro eu vou aprendendo a ser melhorado. Não tem nada a ver com isso. É um processo de dentro para fora. É um processo de comunhão com Deus. É um processo onde Deus, eu vou dando lugar para Deus habitar dentro de mim e fazer da minha vida da maneira dele. E à medida que eu vou dando espaço para Ele, Ele vai tomando posição na minha vida. Está entendendo? O autor de Hebreus, vai comigo lá em Hebreus capítulo 7, ele falou algo interessante. Ele fala de maneira clara, alguns versículos que eu quero ler contigo, Hebreus 7, 19, ele compara aqui a lei, aquilo que Cristo faz. Olha que interessante. Irmãos, o livro de Hebreus é um dos que eu sou mais apaixonado, esse livro aqui, meu Deus. Ele é um dos livros um pouco mais complexos, mais perfeito, irmãos. Fala assim, quando ele está falando do sacerdócio
de Melquisedeque através de Cristo. Ele fala no versículo 19: pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. Agora vai lá no versículo 28, ele fala: porque a lei constituiu sumos sacerdotes, sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do geramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Amém? Eu posso colocar aqui, irmãos, como pastor, uma lista de regras, para que você possa seguir e ser aperfeiçoado por essas regras. Eu posso colocar uma lista de não podes, eu posso colocar uma lista de podes. Mas o que Cristo nos mostra através de Hebreus é que essa lei, é que dogmas, é que, regras, é que religião, ela não consegue gerar em nós um nível de aperfeiçoamento. E ele fala que somente Cristo consegue gerar em nós esse nível de aperfeiçoamento. Está entendendo? É um processo de dentro para fora. É um processo de revelação em Deus. É um processo, E o pior, quanto mais você se torna melhor em Deus, mais você vai entendendo que você não é ninguém. Mais você entende o quão pecador você é, porque não é de você mesmo. Está entendendo? Não é na força do meu braço, não é pautado em minhas convicções, não é pautado naquilo que eu acho que é certo e que é errado. É interessante. Lá no Éden foi dado 2 árvores para o homem. Quais são as árvores? A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore o quê? A árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore da lei. É a árvore daquilo que pode e daquilo que não pode. Deus fala: se você comer dessa árvore, você vai entender o que é o bem e do mal. É a árvore de tentar ser bom com base na minha justiça própria. Mas a árvore da vida é comer do próprio Senhor, amém? A árvore da vida nos fala de ter um relacionamento íntimo com o Senhor, e nesse relacionamento, Ele vai me vivificando por dentro, amém? E a pergunta que eu te faço, eu quero trazer aqui, até para a gente caminhar para o final: pastor, como eu posso ser aperfeiçoado, ou quais os mecanismos de aperfeiçoamento? Eu quero que você entenda que esse processo de aperfeiçoamento tem a ver com ser purificado pelo Senhor, ser santificado. Esse processo de aperfeiçoamento nos fala de ser amadurecido no Senhor, de gerar maturidade na sua alma, gerar maturidade no seu ser. Esse processo de aperfeiçoamento nos fala de um lugar onde você é provado e aprovado pelo Senhor. Esse processo de aperfeiçoamento nos fala de um lugar onde você é mais consagrado. É um lugar onde você é humilhado pelo Senhor e permite com que, Ele se torne cada vez maior. Amém? Eu quero trazer aqui, basicamente, 3 pontos, para que a gente possa entender como eu posso ser aperfeiçoado pelo Senhor, com base no texto que nós lemos ali em Hebreus capítulo 5. O primeiro, irmãos, nos fala de estar na presença de Deus. Repete-me, fala: estar na presença de Deus. O autor de Hebreus nos diz que Deus foi aperfeiçoado com forte clamor, lágrimas, orações e súplicas. Clamor, lágrimas, orações e súplicas. Quantos aqui já viram o Paixão de Cristo? Amém? Quantos já viram o filme Paixão de Cristo? Amém? Recomendo a gente ver constantemente. Esse final de semana, peguei para os meninos, para ver com os meninos. A Paula falou assim, vamos ver, e eu na minha alma falei assim: mas os meninos veem, é tanto sangue e tudo, Aí lá no meu espírito falou assim: mas é tanta porcaria desses youtubers que muitas vezes a gente, como pai, permite ver um canal, um trem. Eu falei: não, vamos ver, Chamamos os meninos para a sala, hoje nós vamos ver Paixão de Cristo. Irmãos, o filme Paixão de Cristo começa com Jesus ali no Getsêmani. Meu Deus, quão forte é aquilo. A Bíblia fala que Jesus estava ali suando sangue. É um lugar onde, de tão grande pressão natural e espiritual, tão tremenda, onde os pecados do mundo sobre a vida dele. E ele ali suando sangue, a Bíblia fala ali, ele suando sangue, ele fala: Deus, a oração que ele fala, se possível, afasta de mim esse cálice. O que Jesus estava mostrando ali é a sua humanidade. Será que eu vou conseguir? Será que, eu vou aguentar essa pressão? Deus, é tanta vergonha,
ele ser morto de maneira, sabe, nua ali, ser apanhado, ser envergonhado, um Deus que é dono de todas as coisas, que criou o universo, ver, sabe, a sua criatura, o homem, algo que ele formou, algo que ele criou, vendo a sua criatura, sabe, fazendo o que ele fez, passar ali naquela cruz, sendo julgado, sendo, sabe, envergonhado, ultrajado, como um ladrão, como um dos maiores níveis de pecado, a maior condenação de um criminoso daquela época era a cruz. A Bíblia fala que Jesus estava o quê? Suando sangue. Se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. É um lugar de oração, é um lugar de clamor, é um lugar, sabe, de súplica, é um lugar de gritar, é um lugar, sabe, é um lugar na presença de Deus. O primeiro lugar que eu e você podemos ser aperfeiçoados, irmãos, nos fala estar na presença de Deus. É no momento aonde buscamos a Deus. Um exemplo disso, irmãos, que eu trago é Isaías, ali no capítulo 6. Não precisa abrir, depois você abre em casa. Irmãos, Isaías já era, no capítulo 6, existem alguns livros da Bíblia que não são cronológicos. Isaías é um livro cronológico, ou seja, o capítulo 2, cronologicamente, vem depois do capítulo 1. Ou seja, Isaías, no capítulo 6, ele já era um profeta de Israel. Era o cara de Israel. Era o cara onde, sabe, trazia condenação e juízo ali para Israel. Mas a palavra de Deus fala que no capítulo 6 ele estava orando ao Senhor. E a palavra de Deus fala que ele viu a glória de Deus. Ele viu os céus abertos, ele viu a presença de Deus. Ele viu, sabe, a glória eterna, anjos com asas, os querubins, aquela loucura. Ele viu a Deus. E a palavra de Deus fala que quando ele viu a Deus, ele ora ao Senhor e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. A palavra de Deus fala que, quando ele contempla a glória do Senhor, a palavra de Deus fala que ele consegue enxergar a área da sua vida que precisava ser santificada e aperfeiçoada. E a palavra de Deus fala que quando ele confessa, existe uma tenaz viva do altar, que representa o processo de santificação comprado na cruz, e toca os lábios de Isaías, e ele é santificado por essa tenaz. Está entendendo, irmãos? O primeiro lugar, irmãos, aonde podemos ser aperfeiçoados no Senhor, é com muita oração, é clamor, é com a busca. Não é automático, não é deitado numa rede, não é esperando o que Deus tem, não, é um lugar de clamor, de busca, de intercessão, de falar: Deus, o que está errado na minha vida, me mostra. Irmão, quão desesperador você está comendo com alguém, e alguém está com um alface no outro dente, é ou não é? Quão desesperador é você ter pessoa que tem a litose ali, e aquela pessoa conversa todo mundo, ninguém sabe, quão desesperador é ou não é, irmãos? É assim no reino de Deus. Quando você não entende esse lugar, irmãos, você acha que está no lugar e Deus fala não. E aí, somente no lugar do secreto, somente no lugar de clamor, somente como Isaías, você vai ver a glória, e a glória vai mostrar quem você é. E a glória mostrando quem você é, você vai ser santificado, aperfeiçoado nele. Está entendendo? Alguém que julga muitas pessoas e não consegue entender esse lugar, ele precisa entender e ver a glória de Deus. Alguém que tem impureza nos seus olhos, homens que têm impureza nos seus olhos, olham a mulher com intenção impura, mesmo sabendo, ele não consegue ser convertido. Por quê? Porque não teve contato com a glória de Deus, e acessou a tenaz. Porque o processo, irmãos, não é na minha força, é uma tenaz que sai do altar de Deus, e toca os meus lábios, toca os meus olhos, toca os meus ouvidos. Está entendendo? É necessário entender isso. Você precisa acessar um lugar em Deus, com a glória de Deus, com clamor, com oração. Irmãos, um crente que não ora é um crente que não é aperfeiçoado. Um homem e uma mulher de Deus que não tem uma vida de oração, que não tem um clamor, uma intensidade em Deus, são pessoas que são anãs no reino de Deus. O tempo passa, mas ele não cresce. O segundo ponto que a palavra de Deus nos ensina, que além de clamor, de lágrimas, de orações e súplicas, a palavra de Deus fala que Jesus aprendeu através da obediência. Repete-me, fala obediência. E a obediência nos fala de conhecer a palavra, ter a direção de Deus, e automaticamente essa palavra, ela vai gerar no meu coração, esse relacionamento com Deus vai gerar um coração obediente. Amém?
No livro de 1 João, capítulo 2, versículo 5, fala: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Ele está falando que aquele que guarda a palavra. Guardar a palavra não nos fala somente de ouvir a palavra, mas nos fala de esconder essa palavra no nosso coração. Não nos fala simplesmente, sabe, de ser ouvintes, mas ser praticantes dessa palavra. Ele está falando ali, João está falando que realmente aqueles que serão aperfeiçoados no Senhor são aqueles que, sabe, têm esse zelo de praticar nos detalhes aquilo que Deus quer que ele pratique. Sabe, irmãos, eu tenho entendido, né, no discipulado, que eu preciso ser mais intencional, e as pessoas e os homens que sentam comigo, eu tenho sido intencional nas perguntas, e eu tenho perguntado: como é que está a sua vida sexual com a sua esposa? Como é que está as suas finanças? Você tem dado dízimo? Você tem sido um dizimista fiel? Você tem sido um ofertante? Eu tenho sido, intencional nas perguntas, porque, irmãos, e o nível de aperfeiçoamento que Deus tem para nós entra nos detalhes da nossa vida. Está entendendo? Entra nos detalhes. Então, esse entendimento que a Bíblia fala que nós somos aperfeiçoados naqueles que guardam a palavra, é naqueles que ouvem a palavra, mas não vivem uma religião, mas guardam, que praticam, têm o zelo de realmente saber andar nessa medida. O autor de Hebreus, no capítulo 5 ainda fala que existiam alguns irmãos daquela época que já eram para ser mestres na casa do Senhor. Mas eles tinham necessidade de dar leite, porque eles não praticavam aquilo que ouviam. Eles não eram experimentados, eles não tinham a prática. Sabe, irmãos, esse aperfeiçoamento está ligado àquilo que você come. Somente essa palavra, ela tem poder de transformar a sua vida. Essa palavra tem esse poder de mudar. Sabe, mas você vai ser aquilo que você se alimenta. Se você passa uma semana, você não consegue ler 3 capítulos da Bíblia, mas você consegue ver 20, séries do Netflix, com certeza você vai ser um cristão Netflixado, para falar assim, Mas um cristão que não é aperfeiçoado. Se eu fizer agora um exame de sangue sobre você e ver o que há de vitaminas e pegar o seu diagnóstico, isso vai denunciar aquilo que você come. É assim no reino do Espírito. Você só vai ser aperfeiçoado à medida que você muda o seu hábito alimentar. Você vai ser mudado à medida que você não somente ouve a palavra, mas busca, de maneira intencional essa palavra e ser mudado por ela. Está entendendo? E nós negligenciamos o relacionamento com a palavra. Ou pior, nós ouvimos a palavra e não praticamos. Aí queremos ser aperfeiçoados. Certa vez, eu falando com um jovem, lá em São Simão, e eu escutei uma expressão, e ele, muito tempo com a gente, querendo servir, a gente tinha a questão do salva-vidas, ele querendo servir e tal, e ele envolvido e tal, mas ele, na casa dele, ele não dava testemunho de cristão, na escola dele ele não tinha testemunho, E eu vi uma história, eu contei essa história para ele, eu falei assim, eu não lembro, eu lembro, a história era mais ou menos assim: se eu chegar para você, sai daqui, por exemplo, até ali Anápolis, num carrinho, um ninho bem pequenininho, e fala que eu bati de frente, em alta velocidade, com uma carreta de 1 tonelada. Bati de frente, a velocidade alta, e eu chegar para você aqui, intacto, com o carro intacto, você vai acreditar nisso, sim ou não? Ele falou para mim: não tem como, você bater de frente, a alta velocidade, num ninho desse com a carreta de tantas toneladas, não tem como. Aí eu falei: é a mesma convicção. Você falar para mim que serve a Deus e tem contato com Deus, e eu olhar para a sua vida e não ver sinais de transformação na sua vida, é impossível falar que você serve a Deus. Se essa palavra ela não gerar transformação genuína no nosso caráter, transformação genuína no nosso casamento, dentro das nossas casas, no lugar onde eu trabalho, o que nós vivemos é uma falsidade. Está entendendo? O que nós vivemos é um fingimento, o que nós vivemos é uma religião, que Jesus tanto bateu quando ele veio nessa terra. Existe algo em nós que precisa ser santificado, trocado, transformado no nome de Jesus. E isso, irmãos, com essa palavra. Essa semana eu estava conversando com os meninos hoje, a gente sempre faz um culto lá, e eles falam: papai, é tão chato ler a Bíblia, está difícil, a gente não entende e tal. E aí eu falei: deixa eu falar algo com vocês. A Bíblia fala que essa palavra é lâmpada para os pés.
Vocês têm acesso à palavra. Vocês ouvem a palavra. E essa lâmpada você pode usar ou não usar. É como se você andasse uma caminhada longa e Deus te entregasse uma lâmpada. E você fala, eu não quero usar essa lâmpada. E você vai cair num buraco. E você vai botar a culpa muitas vezes no buraco que Deus colocou ali. Ele fala, não, eu te dei uma lâmpada, você não usou. Então essa palavra ela é lâmpada para os seus pés. E eles entenderam, ele falou assim, nossa, pai, eu entendi. Por isso que muitas vezes na escola, muitas vezes aqui a gente não consegue ser um cristão genuíno, não consegue, sabe, ser um homem de Deus, porque a gente não entendeu isso. E eles começaram a ler com um entendimento diferente. Porque essa lâmpada, essa palavra, irmãos, ela tem capacidade de trazer luz para o nosso caminho. Trazer luz para o nosso interior. E por último, irmãos, a palavra de Deus fala que Jesus, ele foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu. Ele foi aperfeiçoado pelas orações, súplicas, pela presença. Ele foi aperfeiçoado pela obediência daquilo que ele ouviu da palavra. E ele foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu. E aí nos fala das lutas, né? Já viu aquele versículo famoso, né? A pessoa vem pelo amor ou pela dor? Estou brincando, não está escrito na Bíblia. As pessoas vão inventando versículo, né? Porque na Bíblia fala, ou vem pelo amor ou vem pela dor, né? Mas mais ou menos num contexto geral, nós podemos entender algumas coisas em Deus. Você pode ser preventivo na sua vida com Deus. Você pode ter uma vida de oração, você pode ter uma vida, sabe, na presença de Deus, comunhão com a palavra, e ser aperfeiçoado com ela. Mas você pode também negligenciar isso e permitir que as circunstâncias da vida te aperfeiçoem. É um pouco mais doloroso, mas acontece. Eu não também estou querendo isentar que se você ter comunhão com a palavra, e se você, né, ter uma vida de oração e tudo, você não vai sofrer, que vai sofrer também, mas é diferente. Pastor, por quê? Vai comigo lá em Tiago, para a gente caminhar aqui para o fim. Fica comigo aqui no nome de Jesus, amém? Você está preocupado com o fantástico para ver? Fica comigo aqui, amém? Irmãos, eu tenho vontade de fazer algo aqui, sabe? Uns estudos assim que a gente fica 5 horas lendo a Bíblia e estudando a Bíblia. Nossa, eu tenho esses, nós vamos fazer para os doidos, assim, não tem hora para começar, hora para terminar. Eu tenho uns negócios aqui que, meu Deus, eu gosto de ir para a escola lá no sertão, mas quando eu vou para lá, irmãos, eu tenho hora de começar, mas não tenho hora de terminar com os meninos lá não. A gente vai, me dá um quadro, uma Bíblia, e aí vai longe. Tiago capítulo 1, olha aí comigo, no versículo